Santiago Rodrigues segue fora dos relacionados para Botafogo versus Estudiantes, Jair também está fora da partida e Alexander Barbosa viajará, mas é dúvida para entrar em campo. Como o técnico Renato Paiva então vai montar a defesa do Botafogo e o time por completo para esse jogo diante do Estudiantes? Só para lembrar vocês, é um jogo extremamente decisivo para o Botafogo, que precisa sair de lá pelo menos com empate, mas é óbvio que o Botafogo sempre tem que entrar em campo buscando a vitória. Vem comigo então que eu vou te mostrar a provável escalação do Glorioso para esse jogo amanhã. Então galera, essa é a provável escalação do Botafogo para o jogo de amanhã diante do Estudiantes. Jogo difícil, fora de casa, mas cara, mesmo com todos os problemas que tem o time do Botafogo, não tá jogando bem, não vem de bons resultados, vem pressionado, é um jogo que dá pro Botafogo sim sair vencedor. Dá pro Botafogo vencer o Estudiantes e se jogar com sabedoria. O time do Botafogo terá como certeza o John no seu gol. É o goleiro que muitas vezes salva esse time do Botafogo, que não vem vivendo um bom momento na parte defensiva. Apesar do Botafogo ter perdido para o Atlético Mineiro, o John fez um grande jogo lá em Belo Horizonte. Na lateral direita a gente sempre tem essa dúvida entre Vitinho e Matheus Ponte. O Vitinho a gente sabe que é o lateral que quase sempre começa como titular, e o Matheus Ponte, passando ali dos 15, 20 minutos do segundo tempo, dependendo da necessidade do Botafogo, ele entra em campo. Mas eu acredito que ele vai fazer a manutenção do Vitinho para esse jogo. O Matheus Ponte sempre quando entra bem. Ele sempre demonstra muito vigor físico nessa parte ofensiva, chega muito bem na área, mas o Vitinho quase sempre é escolhido para ser o titular do time do Botafogo. A dupla de zaga deve ter novidades. Danilo Barbosa deve ser titular na dupla de zaga, independente se ele for jogar com o David Ricardo ou com o Alexander Barbosa. Por quê? O David Ricardo e o Alexander Barbosa são zagueiros canhotos que jogam pelo lado esquerdo, e nunca é bom você colocar zagueiro que joga com o pé esquerdo para jogar do lado direito. A chance é muito grande de dar ruim. E como o Jair tá fora dessa partida, sentiu um problema no tornozelo contra o Atlético Mineiro e não vai viajar para a Argentina, vai desfalcar o time do Botafogo, a probabilidade é que o Danilo Barbosa e o David Ricardo iniciem o jogo como titulares. O Alexander Barbosa não foi detectada nenhuma lesão nele, então pode ser também que ele comece jogando esse jogo se ele se sentir bem no lugar do David Ricardo. Então essa é a única dúvida na zaga do Botafogo. Danilo Barbosa deve ser um dos titulares na zaga, e aí a dúvida fica entre David Ricardo e Alexander Barbosa. Eu não acredito que o técnico Renato Paiva escalaria dois zagueiros canhotos. Pode dar certo, mas dificulta muito a saída de bola do time do Botafogo, você tendo dois zagueiros que têm características muito parecidas de jogar aqui pelo lado esquerdo. Na lateral esquerda, o Cuiabano mais uma vez deve ser titular. A gente sempre vê o Cuiabano explorando bastante esse corredor aqui para o time do Botafogo, então provavelmente o Cuiabano vai ser titular nessa partida novamente. A dupla de volantes do Botafogo será Gregory e Marlon Freitas. O Gregory como esse primeiro volante, o Marlon Freitas com um pouco mais de saída para o jogo, como sempre acontece. No trio de meias, o Botafogo não deve ter nenhuma novidade, deve ser o Savarino jogando, armando o jogo por dentro, o Matheus Martins sendo titular, caindo mais pelo lado esquerdo, porque o Santiago Rodrigues continua lesionado e não vai viajar, não vai para essa partida, e como ele pouco utiliza o Jefinho, então é certeza que o Matheus Martins começa esse jogo como titular. Pelo lado direito, o Arthur também é certeza como titular da equipe, e o Igor Jesus é certeza como centroavante. Igor Jesus voltando de suspensão na Libertadores da América, ele não havia jogado diante do Carabobo por conta de uma expulsão contra a Universidade de Chile na primeira rodada. Basicamente esse é o time do Botafogo que vai para o jogo. A única dúvida realmente fica se o Alexander Barbosa vai ou não jogar. Os desfalques já são certos de Jair, de Santiago Rodrigues e do Bastos, que já está lesionado há bastante tempo também. Então o Botafogo com problemas para montar a sua zaga, mas eu acredito que tanto David Ricardo como Alexander Barbosa jogando ao lado do Danilo não vão ser um grande problema. O Danilo sempre quando entra na zaga não compromete, não faz bobagem, não faz besteira. É claro que sempre é preferível você ter um jogador da posição, mas se não tem, eu acho que o Danilo consegue suprir bem sem causar grandes problemas. O grande X da questão do Botafogo é conseguir colocar a bola dentro das redes. O Botafogo está com muita dificuldade de marcar gols. O Botafogo até às vezes tem oportunidade de sair na frente do placar, mas não consegue marcar. Então precisa aproveitar melhor as suas oportunidades. A gente já sabe como é que funciona o Botafogo na fase ofensiva. Você tem aqui os seus dois laterais ultrapassando bastante, mas eu tô percebendo que os laterais do Botafogo ultimamente estão mais ultrapassando por dentro do que por fora. Na maioria das vezes,
os pontas do Botafogo ficam mais fixados aqui na linha e os laterais do Botafogo têm essa liberdade para ultrapassar para dentro da área, fazer esse tipo de movimento. Muitas vezes você encontra um lateral do Botafogo fazendo cruzamento por esse lado, tentando até buscar o outro lateral do lado contrário. E os pontas fixam mais aqui rente à linha lateral para fazer esse passe em profundidade para os laterais do Botafogo pelos lados do campo. E aí você tem o Savarino se aproximando do setor de onde está a bola. Se a bola está desse lado aqui com o Arthur e com o Vitinho ou o Matheus Ponte, o Savarino vai ficar mais próximo daqui. Se for do lado contrário, o Savarino tenta também aparecer para triangular essas jogadas, formar os triângulos para o time do Botafogo. Muitas vezes um desses volantes do Botafogo vai tentar saltar também aqui para funcionar como um meia e também gerar esses triângulos para o Botafogo ter situações de chegar na linha de fundo e fazer os cruzamentos. E aí o Botafogo se organiza dessa forma, com essa linha de 3 atrás, com um dos zagueiros canhotos, né, abertos aqui pelo lado esquerdo, o outro zagueiro, em tese aqui o Danilo Barbosa, que não é zagueiro, mas é volante, mas vai estar jogando na zaga aberto pelo lado direito, ele que joga com o pé direito aqui, e o Gregory centralizando nessa saída de bola. É assim que na maioria das vezes o time do Botafogo tenta organizar a sua saída de bola na fase ofensiva. Também, claro, acontecem essas variações no qual o lateral vai estar mais no corredor e vai tentar ultrapassar. E aí os zagueiros do Botafogo, principalmente o Alexander Barbosa, têm essa liberdade para fazer esse tipo de lançamento. Nesse último jogo contra o Atlético Mineiro, até uma jogada de lançamento entrou aqui para o Arthur, né? O Alexander Barbosa fez o lançamento, o Arthur dominou, conseguiu fazer a finalização, mas o goleiro Everson fez a defesa. Então acontece demais essas dinâmicas no time do Botafogo, que sempre joga com essa inversão. Ora o ponta tá mais grudado aqui na linha lateral, ora é o lateral de origem que tá mais grudado aqui na ponta para fazer também essas ultrapassagens. Muitas vezes também o Igor Jesus descola dessa linha, onde estão os zagueiros adversários, para receber essa bola, arrastar um desses zagueiros oponentes para ir gerar espaço nas costas para ele mesmo, ou até o zagueiro fazer esse lançamento ou entregar essa bola aqui no Igor Jesus para ele lançar para esse jogador do Botafogo. Já pelo lado do Estudiantes, se não é a equipe mais forte da Libertadores, é uma equipe que pode sim trazer problemas para o time do Botafogo. E eu quero destacar para vocês alguns jogadores do Estudiantes para o Botafogo tomar de conta no confronto amanhã. Primeiro é o Medina, jogador que o Botafogo inclusive já teve interesse em temporadas passadas atrás, jogador bom, tem bom toque de bola, tem boa estatura física. O Botafogo também tem tomar de conta do Piove no meio de campo, que é um jogador já acostumado com competições internacionais, já jogou na LDU, entre outros times, e também com Asca Cibar, jogador muito talentoso também do meio de campo do Estudiantes. Esses jogadores do Botafogo precisa tomar cuidado na partida de amanhã. O Estudiantes costuma jogar no 4-4-2, enquanto o Botafogo costuma jogar no 4-2-3-1 mais tradicional também. Meu palpite para o jogo de amanhã, mesmo Botafogo todo desfalcado, é um Botafogo 2-1 em cima do Estudiante. E qual é o seu palpite para esse jogo? Acho que o Botafogo vai ganhar, vai perder, vai empatar? Deixa aqui embaixo também o seu palpite. Eu tô confiante aí na vitória do Fogão. E como eu falei pra vocês, a única dúvida real no time do Botafogo é na dupla de zaga. Será que ele vai com dois zagueiros canhotos? Será que ele vai com Danilo Barbosa? Ou será que ele vai com Alexander Barbosa se tiver condições de jogo? Ou com David Ricardo para o jogo de amanhã? Beleza? É claro, seria muito importante o Alexander Barbosa jogar, mesmo que fosse ao lado do Danilo, porque o Alexander Barbosa é o zagueiro que é líder desse time do Botafogo e também é um cara muito mais experiente do que o menino David Ricardo, que vem de um jogo até bom, mas que acabou sendo expulso, e isso pode pesar psicologicamente de alguma maneira para o jogador, tomara que não. Mas é isso, grande abração do Francesco, é nóis e fui!